Fala pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando sequência na nossa programação de centro de usinagem com o comando FANUC. Vamos para a nossa aula de número 6. O que é que nós vamos ver nessa aula de número 6? Então, nessa aula de número 6, a gente vai ver compensação de raio de corte da ferramenta. Vamos ver ali as funções G40, 41 e 42. Vamos lá para as nossas informações. Então aqui, G40. G40 desativa a compensação de raio da ferramenta, ou seja, nos exercícios que a gente tem feito até agora, né, até a aula passada, a gente estava trabalhando com G40, ou seja, é uma função default de máquina, né? Ou seja, liguei a máquina, ela já vem com G40 ativo, ou seja, ela sempre vai estar fazendo a leitura pelo centro da ferramenta. Então, sempre que a gente for fazer qualquer trabalho, a gente tem que somar o raio da ferramenta, né? Então, aqui, ó, se eu for pensar aqui, ó, no centro da peça aqui, da origem da nossa peça aqui, se a ferramenta for fazer esse contorno que nós temos aqui, ó, ela vai estar sempre passando pelo centro da ferramenta. Ou seja, se eu programar os valores desse retângulo aqui de dentro, a ferramenta vai passar exatamente o centro dela na linha de contorno. Ou seja, eu tenho que fazer todo o meu deslocamento pensando no centro da ferramenta, mais o seu raio para ela poder sair para fora, quando está com G40 ativo. Ou seja, se eu for compensar jogando esses pares de coordenadas certinho aqui, ela vai passar sempre no centro da peça, certo? Então, sempre que eu for fazer a programação pensando em G40, né, quando eu não pensar em compensação nenhuma, a ferramenta vai estar sempre trabalhando aqui, ó, pelo centro da ferramenta, né? Então, ó, sempre que eu programar, ela vai estar passando o centro da ferramenta na linha que eu programei. Por isso que a gente, nos exercícios anteriores, a gente sempre somava o valor do raio, né? Somava de um lado ou subtraía de outro, certo? Então o G40 ele faz essa movimentação na execução na máquina. Se eu precisar fazer qualquer tipo de usinagem de contorno, eu tenho que, para fazer essa linha, eu tenho que somar esse raio. Para chegar nesse ponto, somar o valor do raio. E assim por diante. Falar, mas isso é muito cansativo, tem que ficar fazendo muito cálculo. Dá para facilitar a nossa vida? Dá sim. Agora a gente vai estar verificando aqui, ó, compensação de raio, né? O G41. O G41 ativa a compensação de raio da ferramenta à esquerda. O que seria isso à esquerda, né? Então vamos lá aqui para as informações. Então aqui eu tenho a origem da minha peça. Eu quero fazer a usinagem dessa minha peça fazendo esse movimento aqui, ó, no sentido aqui, a sentido horário, se a gente fosse olhar aqui a nossa peça. Então, eu quero fazer a usinagem para cá, descer e fazer a movimentação. Então, o que eu vou fazer para saber se é direita ou esquerda? Então, aqui a gente pega como referência a gente andando atrás da ferramenta, eu vou estar olhando ali o caminho da ferramenta. Então, aqui, ó, se eu me posicionar atrás da ferramenta, ver para onde ela vai fazer o seu percurso, então aqui, se a ferramenta for fazer percurso para cá, então o que eu faço? Eu iria atrás da ferramenta e verificaria se a ferramenta está à direita ou à esquerda da minha peça. Então aqui, ó, a ferramenta passou por aqui, eu sou o referencial olhando por trás da ferramenta, então, na onde que ela estaria posicionada? Então a ferramenta aqui, ó, ela está à esquerda da peça. A gente pode levar em referência a mão direita e esquerda. Então, para cá, eu sendo o referencial da ferramenta, a ferramenta está à esquerda do meu contorno. Então, quando eu quiser fazer esse movimento aqui, vai ser G41. Ativa a compensação
de raio da ferramenta à esquerda. Ah, e se eu for descer aqui, vai ser direita ou esquerda? Então aqui, ó, eu continuo olhando por trás da trajetória da ferramenta aqui, ó, ela vai usinar para cá. Se a gente for verificar olhando de cima para baixo, nós estamos à esquerda da peça. A mesma coisa. Aqui, eu continuo olhando por trás da ferramenta. Então aqui, a ferramenta continua à esquerda da peça. Vou fazer a trajetória aqui para cima. Então, a mesma coisa. Eu estou atrás da ferramenta observando e faço o movimento, ela está à esquerda da peça. Tudo bem? Então, quando a ferramenta está à esquerda da peça, à esquerda do contorno que eu estiver utilizando, G41. Tranquilos? Vamos para o próximo. Agora, o G41, né? Como seria, né, a usinagem externa ou em cavidades, né? Como seria o G41? Então aqui, se a gente observar aqui, sempre lembrando, a gente está olhando por trás da ferramenta, né? Eu vou pegar, fazer o movimento. Então, se a gente for olhar aqui por trás da ferramenta, a ferramenta está à esquerda da peça. À esquerda e à esquerda. Tudo bem? Então, se ela fez essa trajetória, a gente indo por trás da ferramenta, a gente observa se ela está olhando pela mão direita ou esquerda mesmo, se está à direita ou à esquerda da peça. G41 para usinagem externa seria esse movimento. Se eu tivesse uma cavidade aqui, né? Se tivesse uma cavidade aqui, como seria a trajetória aí para ser G41, né? Para ser a compensação à esquerda. Então aqui, se eu colocar para fazer a usinagem, ó, a ferramenta vai se posicionar, vamos descer aqui, ó, e vai fazer a usinagem. Então, ó, eu vindo por trás da ferramenta, ela está à esquerda da minha peça. Então ela fez a trajetória para cá, para cá, para cá. Se eu olhar a ferramenta, ela está o quê? À esquerda da minha peça, do contorno que eu vou usinar. Falar, mas aqui ele fez ao contrário. Lembrando, sempre a gente anda atrás da ferramenta e verifica. Então ela veio para esse sentido, ela estava à esquerda da peça. Aqui, ela fez esse movimento daqui para cá, ó. Daqui para cá, ela está à esquerda do meu perfil. Tudo bem? Então, G41, a gente consegue fazer a compensação do raio à esquerda. Pode ser externo ou nessa trajetória interna. Tudo bem? Vamos lá. G42. G42 ativa a compensação de raio da ferramenta à direita. Então, como nós vamos ver isso aí, né? Então, quero fazer esse contorno, o mesmo contorno que nós fizemos com G41. É possível fazer com G42 sair o mesmo contorno? Sim, é possível. Só que a gente vai fazer o seguinte, né? Ó, a ferramenta, em vez de cortar para cá, eu vou cortar descendo aqui, ó, no sentido aqui, ó, anti-horário, certo? Daí falar, ah, mas tem aquele detalhe de usinagem concordante, discordante. Sim, o G41, quando nós fizemos, ele estava concordante ali, corte concordante. Aqui vai ser o corte discordante, tá bom? Então aqui, quero compensar descendo aqui. Então, o que que nós vamos fazer? A gente atrás da ferramenta, a gente olha para a ferramenta, daí eu vou verificar, usando a mão direita ou esquerda, se a ferramenta está à direita ou à esquerda do contorno que a gente for usinar. Então, se ela for fazer essa usinagem, ó, daqui de cima, vindo para baixo. Se eu estiver andando atrás da ferramenta aqui, ó, olhando, a ferramenta ela vai estar o quê? À direita do contorno que eu estou fazendo. Então, se ela está à direita do contorno que eu estou fazendo, é G42. Ativa a compensação de raio à direita. Tudo bem? Ah, vou continuar o contorno. Então, aqui, ó, né? Ferramenta aí cortando a direita da peça. Vou continuar cortando aqui, ó. Então, sempre eu, como referência atrás aqui da ferramenta, e verifico, né? Ela vai continuar à direita do
contorno que eu estou fazendo. Se for subindo, então eu ainda continuo atrás aqui da trajetória da ferramenta e verifico, né? Se ela vai subir, olhando a ferramenta está à direita do material a ser usinado. Tudo bem? Daí, posicionou atrás da ferramenta novamente, eu consigo fazer a usinagem lá. Então, ela consegue fazer todo o seu contorno a, com a compensação aí à direita, G42. Tudo bem? Então, G41 ativa a compensação de raio à esquerda, G42 ativa a compensação de raio à direita. Como seria isso na usinagem, né? Então, lá, usinagem externa, né, externa e cavidade. Então, aqui, externo, se a gente for fazer o corte por aqui, ó, vai descer, vamos cortar para esse lado aqui, ó. Então, a ferramenta está à direita do material. Se está à direita do material, G42. Para cavidade. Então, como funciona aí para cavidade, né? Então, para cavidade, se posicionar lá direitinho, ó, ela vai fazer o corte para cima. Então, ó, se eu fizer uma movimentação olhando por trás da ferramenta, a ferramenta está à direita do material. Se está à direita do material, G42. Então, o mesmo perfil pode ser feito com G41 ou com G42. Fala o que vai ajudar de um jeito ou do outro. Vai ser acabamento da peça, corte concordante, discordante, esses detalhes que vai ser o que o programador ali verificou que a sua ferramenta consiga remover com melhor acabamento lá, usando essas regrinhas aí para direita ou esquerda. Tudo bem? Fala, para compensar é só pegar e mandar compensar e pronto? É quase isso. A gente só precisa ter alguns detalhes para um deslocamento e jeito certinho para compensar e descompensar o raio da ponta da ferramenta. Tudo bem? Então, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai verificar alguns procedimentos agora para entrada e saída da ferramenta para poder compensar o raio dela. Então, para compensar o raio, por exemplo, eu vou fazer a usinagem desse contorno aqui, ó. Vou fazer a usinagem desse contorno. Então, a ferramenta está posicionada fora da peça. Eu tenho que verificar que o mínimo de distância para fazer a compensação que a máquina aceita é uma distância mínima do valor do raio da ferramenta que eu estiver utilizando. Eu não posso colocar aqui um valor menor que o raio, porque senão o CNC não consegue fazer o cálculo, daí ele deixa defeito na usinagem da peça. Tudo bem? E tem um método de entrada, né? Então, que métodos são esses? Vamos lá. Então, aqui, ó, vou fazer a usinagem. Aqui, a ferramenta vai sair daqui e eu vou fazer a usinagem, ó, para a ferramenta usar o G41, ferramenta aqui à esquerda da peça. Então, aqui a ferramenta vai fazer essa trajetória aqui, ó, à esquerda da peça. Como eu tenho que fazer para compensar o raio desta ferramenta? Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu pegar aqui, ó, fizer esse movimento aqui, ó, se eu pegar, fizer esse movimento, o que que vai acontecer? Eu sair daqui de cima e fiz uma trajetória aqui, ó, menor que 90 graus. Saí daqui, fiz uma trajetória menor que 90 graus. O que que vai acontecer aqui, ó? Se eu fizer esse movimento aqui, ó, vai ser um movimento errado para compensação. Por quê? Se eu fizer uma trajetória menor que 90 graus, a ferramenta vai descer aqui tentando compensar, vai tentar compensar e automaticamente ela faz um raio aqui, já começa a subir. Vai gerar aqui um defeito neste canto aqui da peça. Então eu não posso ter um deslocamento menor que 90 graus para compensar o raio da ferramenta. Fala, e como eu posso fazer então? Então aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, né? Posso compensar desse jeito aqui, ó,
que ela vai ter exatamente, ela estava aqui e veio para cá, 90 graus. Eu posso fazer uma trajetória com valor maior que 90 graus, certo? Então eu posso fazer todos esses movimentos, ou seja, movimentos corretos, 90 graus ou mais, 90, 91, 180, até aqui atrás eu consigo fazer a compensação. Tudo bem? Então eu consigo fazer os movimentos, nunca menor que 90 graus, para ela compensar direitinho. Daí, feito isso, a gente tem que lembrar que a distância mínima para ela compensar é o valor do raio da ferramenta. Então, se eu tenho uma ferramenta de 20 milímetros, eu tenho que dar uma distância mínima de compensação de 10. Tudo bem? Ah, posso deixar maior que o valor do raio? Pode. Só não pode deixar menor que o valor, senão ela gera erro na compensação. Ela tenta calcular, não vai calcular e fica a falha aqui no contorno. Tudo bem? Então, feito isso aqui, a ferramenta consegue fazer a usinagem normal, fez a usinagem normal, chegou aqui no final, o que nós temos que fazer? Descompensar o raio da ferramenta. Qual é a trajetória para fazer a descompensação também? Então, ó, eu posso sair direto, posso sair com uma inclinação para cima, posso fazer uma saída com uma inclinação para baixo. Movimentos corretos, 90 graus, né? Ela estava cortando para cá, ó. Então eu posso fazer uma saída 90 graus ou qualquer ângulo a mais que 90 graus. É a mesma coisa da entrada. A entrada eu tenho que fazer movimentos maior que 90 graus e a saída também sempre seguindo o contorno de 90 graus, né, saindo aqui reto, que dá 90 graus, ou qualquer valor maior que 90 graus. Tudo bem? Ah, qual é o movimento errado, né? Eu não posso fazer isso. Eu estou aqui com a ferramenta, né, estava cortando para cá. Venho aqui e descompenso com valor menor que 90. O que vai acontecer? Se eu colocar menor que 90 graus, ela vai estar usinando aqui certinho, vai chegar aqui no final, ela tenta começar a descompensar o raio e ela vai desacelerando aqui, ó, e gera um movimento errado e gera um defeito aqui na compensação. Tudo bem? Então, movimentos corretos para compensação, 90 graus ou mais para entrada. Para descompensar, 90 graus ou mais que 90 graus. Nunca menor que 90 graus para compensar e descompensar. Tudo bem? Ficou dúvida, qualquer coisa, dá uma olhadinha no vídeo direitinho, analisa direitinho, que daí vocês vão entender, vai ficar fácil, fácil. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos aplicar, né, a compensação do raio da ferramenta aí, como a gente faz isso, né? Então aqui, vamos pensar na nossa peça aqui. Eu vou fazer a usinagem desse contorno aqui, ó, direitinho, certo? Um contorno aqui, ó, de 100 por 80, certo? A minha peça tem 120 por 100, vai ter aí uns detalhes aí de 10 milímetros as laterais, e a gente vai conseguir fazer essa usinagem aí compensando. Então aqui, vou chamar o programa, né? Coloquei um número qualquer, ó, 4141, compensação, né? Lembrando, lá na máquina eu não posso ter caracteres especiais. Se eu colocar C cedilha e tio, lá ele vai gerar um caractere lá fora do padrão. Tudo bem? Então, só relembrando. Então, ó, 4141, programa. Lembrando, eu posso colocar do número 1 até o número 9.999. Venho aqui, vou fazer, onde vai ser a origem da minha peça, né? Ó, minha origem vai ser aqui nesse canto inferior esquerdo. Então, aqui vai partir minhas coordenadas, né? Então, esse ponto aí, ó, é o G54. Todas as coordenadas vão partir daqui. Daqui para cá, x positivo.
Y positivo, Z positivo para cima e o lado oposto negativo. Então, vou usar uma ferramenta aqui, ó, T03, né? Então, que ferramenta eu vou estar utilizando, né? T03 e o M06 vai fazer a troca da ferramenta. Então, que ferramenta eu vou estar utilizando aqui, ó? Uma frezinha de 20 milímetros de diâmetro, certo? Então, aqui, ó, G54 leu aqui da onde vai partir as coordenadas desse cantinho. T3 identificou que vai ser trabalhado com a ferramenta número 3. M6 fez a troca da ferramenta, colocou a ferramenta lá, tirou do magazine lá certinho e foi para o nariz do árvore, lá para o eixo árvore, tá bom? Depois, a gente vai colocar os dados de corte da ferramenta. Passo os dados de corte, os cálculos certinho e coloco. S2544 foi um cálculo que eu fiz pertinente a essa ferramenta. M03 ligou o eixo árvore no sentido horário, olhando de cima da máquina lá certinho. Mas lá, eu não estou entendendo esses códigos. Lá nas primeiras aulas que eu passei aí para vocês, tem essas informações mais filtradas aí para vocês estarem fazendo. Então, como esse aqui já fizemos alguns programas, então só estou dando uma pincelada rápida aí para vocês aí, certo? Agora aqui, ó, eu vou ler aquele valor de H, ó, que é a altura da ferramenta, né? Como eu faço a máquina ler esse valor de H, que fica lá na página de offset da ferramenta, né? Então eu vou colocar G43, ativa a compensação de altura da ferramenta. Ela vai estar utilizando um deslocamento, um G0, né? Interpolação linear com avanço rápido, o máximo de avanço da máquina. H3, esse H3 ele vai ativar aqui com o G43 o corretor de altura número 3, que é pertinente à ferramenta 3. Então, lá no offset da ferramenta 3, vai ter a parte de corretor de altura, que vai ser o valor de H que ele busca. Então, ferramenta 3, H3. E Z100, automaticamente, do ponto que ela está, ela vai fazer um deslocamento com avanço rápido, deixando a ferramenta da face da peça 100 milímetros para cima. Tudo bem? Agora, eu vou trazer a ferramenta para esse ponto aqui, ó. Então, ó, ela estava em 100 milímetros aqui, que eu já coloquei. Vou trazer a ferramenta aqui para fora. Um ponto de troca. 100 milímetros para fora em X, 100 milímetros para fora em Y. Então, que ponto é esse aí, ó? Então, na linha 30 aqui, ó, G, aqui não tem valor de G nenhum, ó, pegou o último G00, né? Ou seja, G00 é uma função modal. Automaticamente, se as outras coordenadas vai continuar com avanço rápido, eu não preciso declarar aqui, certo? Fala, e se eu colocar G0 aqui, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Simplesmente a gente só está aumentando o número de caracteres aí no programa, tá? Mas não tem problema nenhum. Então aqui, ela vai estar em G0, X menos 100, que é essa coordenada que eu coloquei, Y menos 100, que é essa coordenada que eu coloquei, M08, que ligou o óleo refrigerante, certo? Falar, essa coordenada aqui é padrão? Não, o programador que define, na onde que é o melhor ponto para ele posicionar, para o operador poder tirar a peça e não machucar a mão lá segurando a ferramenta, para não bater a peça na ferramenta e coisa parecida. Então, você, como programador, pode definir certinho na onde posicionar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, vou trazer a ferramenta num posicionamento aqui, ó, próximo à minha peça. Lembra que eu falei lá que para a gente compensar o raio da ferramenta, a gente tinha que ter uma distância de no mínimo o valor do raio da nossa peça? Então, da nossa ferramenta? Então aqui, a minha ferramenta tem diâmetro de 20. Eu poderia parar aqui, fazer qualquer movimento com 10 milímetros para cada lado aqui, ó. Não tem problema nenhum. 10 milímetros eu poderia parar, que ela compensaria normal. Só que eu vou deixar aqui, ó, um ponto aqui, ó, de menos 30 e vou trazer 10 milímetros de profundidade aqui, ó, Z menos 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, sair lá de 100 em 100, né, que estava em 100 milímetros também, X menos 30, daqui para cá, Y menos 30, da face da peça para cá,
e Z menos 10, ou seja, ela está numa profundidade de 10 milímetros para poder cortar essa peça. Fiz isso aí, ó, aproximei da peça e já estou numa profundidade que eu vou fazer o corte. O que que eu faço agora? Então, eu vou pegar, vou fazer o seguinte, né? Vou jogar o par de coordenadas que eu preciso trabalhar. Ou seja, esse par de coordenadas x10, que eu tenho 10 milímetros aqui, 10 milímetros aqui, x10, y10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, que a ferramenta compense e ela vai fazer a seguinte informação, né? Se eu jogar para minha máquina os códigos pertinentes à compensação e esse par de coordenadas, automaticamente a máquina vai fazer o seguinte, vai fazer o cálculo e vai deixar aqui, criar uma linha dessa que vai ser usinado, ela cria uma tangente para a ferramenta tocar. E no Y a mesma coisa, ela cria uma linha e deixa tangente da onde que ela vai tocar. Ah, mas eu tenho que me preocupar com isso? Não. Se eu colocar o código G41 ou 42, ela vai fazer automaticamente isso. Então aqui, se eu for escrever aqui o código, eu vou fazer o corte aqui, ó, para esse sentido, tá? À esquerda do material. Então eu vou colocar G41, G01, que para compensar o raio, sempre eu vou estar utilizando valores com G01, interpolação linear com avanço programado, com avanço de usinagem, certo? Sempre usando esses valores de G01. Agora, tem um outro código aqui, ó, D03. O que é esse D03? Nas aulas passadas eu falei sobre o H e sobre o D, que é o valor do raio da ferramenta. Então, se eu estou usando ferramenta 3, corretor de altura 3, e o corretor de raio, que vai estar lá na página de offset, eu vou ter que jogar o valor do raio dessa ferramenta lá na hora que a gente faz o preset. Então, aqui é o corretor de raio da ferramenta. Então, G41 vai falar que eu vou cortar à esquerda da peça, com o avanço programado, vai chamar o raio da ferramenta que está lá descrito e automaticamente ela vai fazer um cálculo e deixar aqui, ó, jogo a minha coordenada real da minha peça, ela automaticamente cria aqui uma linha tangente na horizontal, tangente na vertical e deixa a ferramenta aí nesse ponto. Já compensou o raio da ponta da ferramenta. Não preciso fazer mais nada, é só fazer isso aqui. Compensei o raio da ferramenta, o que que vai acontecer? É uma função modal. Daqui para frente, ela continua ativa. Só vai ser desativada quando eu voltar com o código que cancela ela, tá bom? Então aqui, coloquei x10, y10, que é essa coordenada, e o f pertinente lá ao cálculo que eu fiz no início, lá da rotação e do avanço, tá? Então, onde que eu pego esses dados? Né? Na tabela do fabricante da ferramenta, tá? Tem lá aulas aí que eu faço vários exemplos com isso, tá? Vocês dão uma olhadinha lá que vocês vão entender certinho esses cálculos, parâmetros de corte, tá? Então, vamos lá. Próxima linha. O que que nós vamos fazer? Vou jogar aqui, ó, esse outro par de coordenadas. Qual é esse par de coordenadas? X10, Y90, né? Que se tem 100 milímetros aqui, menos 10, 90. Como eu vou escrever isso, né? Eu vou mandar a ferramenta lá, ó, e ela automaticamente vai passar uma linha tangente aqui, vai continuar nessa linha tangente, vai deixar a ferramenta exatamente nesse ponto. Vai calcular toda esse raio da ferramenta, né? Ou seja, que ela está compensando à esquerda da minha peça. Então, a ferramenta sempre vai ficar à esquerda, jogando o par de coordenadas correta. Então, o que que eu faço aqui, ó? X ou Y90. Olha lá, você não colocou o G41? Ele está ativo. Não colocou o G1? Ele já está ativo. Não colocou o avanço? Ele já está ativo. Então, eu só coloco o valor dessa coordenada, que está saindo uma reta, né? Então, só esse valor. O que que eu faço agora?
vou localizar esse outro ponto. Qual é esse outro ponto, o par de coordenadas? X, 110, né? Se ela tem 120, o comprimento total, menos 10, 110. E o Y continua em 90. Então, feito isso aqui, a ferramenta ela vai fazer esse posicionamento aqui, ó, e vai deixar aqui, ó, a ferramenta certinho com o maior ponto do raio para fazer essa usinagem e vai continuar com o maior ponto do raio aqui na parte de cima, certo? Continua à esquerda da peça. Agora, o que eu faço? Mando ela vir até este ponto aqui, desculpe, mando vir até esse ponto aqui, ó, x 110. Qual é esse ponto de x 110? Aqui não tem valor de g, G1. Não tem valor de x, continua em 90. Não tem avanço, continua aqui com 814. Tudo bem? Aqui a gente já está otimizando o programa, tá? Fazendo ele o mais simples possível aí para ajudar vocês. Agora, o que eu faço? Encontro esse ponto aqui embaixo. Qual é esse par de coordenadas? X continua 110 e Y daqui para cá, 10 milímetros. Quando eu fizer o movimento com essas coordenadas, a ferramenta vai parar exatamente nesse ponto. O maior ponto aqui do raio vai chegar tangenciar nessa linha e o maior ponto aqui do raio fica nesta linha aqui, ó. Daí o que eu faço? Venho aqui, jogo a coordenada. Y10. Olá, só o Y10 ele funciona? Sim, como a gente está fazendo somente usinagem de um eixo, o valor daqui para cá, 10 milímetros. Lembrando, isso aí são coordenadas absolutas. Olá, você não colocou o valor de coordenadas absolutas aqui. O código que habilita coordenadas absolutas, ele é default de máquina, ou seja, liguei lá o CNC, automaticamente vem lá o G40 ativo, vem o G17, que é plano de trabalho ativo, vem o G90 ativo, que é coordenadas ali com valores absolutos, né? Então já vem tudo ativo, eu não preciso declarar, ele já sabe que são valores ali em absoluto certinho, tudo bem? Vamos para o outro ponto. Chegou neste ponto aqui, ó, x10, y10, mandando a ferramenta até esse ponto, ela vai fazer o cálculo e vai ficar exatamente desse jeitão. Então, como eu faço aqui, jogo aqui n60, x10, que é o valor dessa coordenada. Feito isso aí, ó, já está o meu contorno feito. Já fiz todas as coordenadas do contorno. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso descompensar aqui, ó, a ferramenta. Eu preciso fazer um deslocamento. Lembrando, eu estou aqui, né, estava fazendo a usinagem desse jeito aqui, ó. Para descompensar o raio, lembrando da regrinha lá, nunca menor que 90 graus, nunca aqui para trás, ó. Ela está vindo aqui, né, ó, 90 graus aqui para baixo, aqui diminuindo os graus, eu não posso fazer a descompensação para cá. Posso descompensar reto ou qualquer ângulo maior que 90 graus. Tudo bem? Ah, eu vou descompensar para cá, ó. Então, ó, aqui, daqui para cá 90 graus, daqui para cá ele está maior que 90 graus. Então, eu posso descompensar tranquilamente. Na onde que eu estou descompensando? Lá na onde que eu compensei, naquela coordenada que eu joguei, ó, menos 30 e menos 30. Como eu faço isso para descompensar? Então, como agora o G41 estava na memória, eu sou obrigado a cancelar. G40, cancela a compensação de raio da ferramenta. Então, G40 vai cancelar o G41 e eu preciso fazer um deslocamento para ela fazer o cálculo de descompensação. Então, aqui, ó, estou descompensando x menos 30, y menos 30. Não tem valor de g, está com G01. Não tem valor de f, continua com f 814. Lembrando, sempre que vocês estiverem trabalhando no plano de trabalho G17, compensação de raio, neste pacote G41 até o G40, não pode ter movimentação em Z, certo? Sempre posicione em Z primeiro, compensa, só trabalha
com x e y, tudo bem? Então, descompensei, o que eu faço? Mando a ferramenta lá para o ponto de troca, 100, 100 e 100 milímetros, né, que a gente vai voltar lá para o ponto de troca. Como eu escrevo isso, né? G00, interpolação linear com avanço rápido, x menos 100, y menos 100, z100. Ela foi para o ponto de troca. E M09 desligou o óleo solúvel aqui que a gente ligou com M08. Feito esse contorno todo, M30. M30 finalizou o programa. Tranquilos? Então aqui é o processo de compensação de raio da ponta da ferramenta. Fala, mas para que utilizar compensação de raio da ponta da ferramenta? Eu poderia ficar calculando toda hora o raio. Mas vamos dizer o seguinte, eu estou com essa ferramenta aqui, ó, de 20 milímetros. Cheguei e comecei a usinar o meu lote de peça. Quebrou a ferramenta de 20. Olhei lá no meu armário de ferramenta, não tenho mais nenhuma de 20 milímetros. Ah, mas eu tenho uma de 22, ou tenho uma de 18. Fala assim, ah, mas o que isso tem a ver? Se eu tiver uma ferramenta de 22, por exemplo, uma fresa de 22 consegue usinar esse contorno direitinho? Uma fresa de 18 consegue usinar o contorno certinho? Se consegue usinar, o que a gente faz? É só a gente montar a ferramenta de 22, por exemplo, faz o preset dela, vai lá no offset de ferramenta e joga lá que o raio da ferramenta que vai trabalhar não é mais de 10, é raio de 11, né, para dar 22. Então, o que vai fazer? Quando a ferramenta pegar aqui o raio da ferramenta que nós colocamos, automaticamente ela já calcula todos esses detalhes. Não preciso ficar aumentando mais o valor do raio aqui, raio ali, os raios nos cantos ali das peças, certo? Se eu colocar uma ferramenta de 50, por exemplo, dá para fazer esse contorno? Dá. Então, o que eu faço? É só mudar a ferramenta, o corretor, e rodar o mesmo programa que não tem problema nenhum. Por isso que a compensação é muito utilizado, é bem útil utilizar compensação, facilita muito a programação e a operação lá no dia a dia, tá bom? Tranquilos? Se eu jogar esse programa lá na máquina certinho, né, para fazer a compensação, como ficaria, né? Então, se eu chegar lá na máquina, jogar todos aqueles detalhes, presetar a ferramenta direitinho, achar ponto zero, tudo, mandar executar, né? Ela vai fazer o posicionamento tudo, vai compensar o raio, vai posicionar lá, vai fazer todo o contorno, chegou no final, descompensa e vai para o ponto de troca. Já está feito a nossa peça aí com compensação de raio. Tudo bem? Tranquilos? Simples, né, pessoal? Ah, não achei simples. Dá uma olhadinha aí na aula certinho, dá uma verificada naqueles detalhes de direita e esquerda que começa a facilitar. Beleza? Pessoal, se gostou da aula aí, arrocha um like lá para o YouTube liberar essas informações para mais colegas que precisam dessa informação, certo? Se for inscrito no meu canal, tudo bem. Se não for inscrito no meu canal CNC Carlos. Cliquem lá o sininho para ativar as notificações, que cada vez que eu colocar um vídeo novo, você será avisado, certo? Daqui a alguns dias eu coloco mais uma aula para vocês aí. Valeu, abraço!